Gabinete Pastoral. Na comunicação, Pastor Samuel Bernardes. Abra seu coração, é hora de ouvir Jesus falar. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com Neste momento chegou a oportunidade de você ouvir a mensagem de Deus, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vou apresentar um texto que, na verdade, ele é relatado pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Ele trata do mesmo assunto e é interessante porque esta passagem ela traz muitas lições para mim e para você ainda hoje. Lá em Marcos 13:31 diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas seja conhecida, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Sempre tem algo a nos ensinar. E por mais que o homem escute, nós precisamos aprender sempre. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu gostaria de compartilhar com você um texto bastante conhecido. É possível que você já conheça esse texto até de cor, mas ele hoje se renova na sua vida, na minha também. É uma experiência que Jesus Cristo teve com todos os seus discípulos. E nessa experiência os discípulos viram suas limitações. Como o homem, por mais que ele seja treinado, preparado para as adversidades da vida, há momentos que ele se perde e ele reconhece que realmente só Jesus Cristo tem a saída para tudo. Há uma saída para tudo quando Jesus está no nosso barco. No capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 23, Jesus acalma uma tempestade. Está também escrito em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Mas vamos ver a abordagem de Mateus, é muito interessante. Diz o texto sagrado que Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que de repente sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram a acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus, escrita, registrada por Mateus no capítulo 8 e diante. Está aqui, irmãos, vários ensinamentos e nós aprendemos com essa situação. Uma situação inesperada, algo que aconteceu sem estar na agenda. É assim que acontece na nossa vida. Hoje você se programou nesta quinta-feira, talvez 10 horas o médico, talvez de meio-dia um encontro, um almoço. Quem sabe a hora da tarde você está no final do expediente, marcou com alguns amigos. E assim a vida, sempre planejando. O texto diz que Jesus Cristo tinha terminado de um encontro com seus discípulos e pediu para que eles fossem para o outro lado. E Jesus Cristo, inclusive, nesta ocasião, estava com ele também. Exausto do dia todo, cansado, trabalhando, o sol castigante, e ele ali, muito cansado, ele deitou-se naquele barco. E ele estava com aquele sono que a gente chama sono de pedra. Tem situações que a gente está tão cansado que parece que a casa cai e você não acorda. Eu me lembro que um tempo desse agora recente houve uma trovoada tão grande que parece que esse trovão foi ouvido em todo o estado de Pernambuco. Muitos acordaram, outros pensaram que Jesus estava voltando, outros achavam que era um terremoto e tantos comentários a respeito desse trovão. Eu confesso que também eu me acordei nesta madrugada quando eu vi esse trovão. Mas no outro dia eu comentava com uma pessoa, ela disse: eu não ouvi nada. Mas todo mundo ouviu. Eu falei: eu não ouvi nada, eu dormi e não vi nenhum ruído, dormi a noite todinha. Assim acontece, às vezes nós estamos tão exaustos, tão cansados, que você cai na cama, parece que morreu, né? E ali você dorme. Parece que aqui apresenta a humanidade de Cristo. Enquanto o barco estava no grande alvoroço, varrido pelas ondas, jogado pelos ventos, e os discípulos, apesar de todas as experiências, que eles eram peritos na área, eles eram pescadores, eles acostumados em situações adversas no mar, situações difíceis, eles controlavam, mas essa tempestade veio tão forte.
ela veio em uma proporção tão gigantesca que assustaram os discípulos. Mas o texto diz que Jesus Cristo dormia. E aqui nós observamos a humanidade de Cristo, 100% Deus, 100% homem. É por isso que ele entende perfeitamente o que está acontecendo com você e comigo. Ele sabe de tudo, que ele também foi homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. Além de ser Deus, conhecedor de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, ele também se fez carne. E ele sabe muito bem os dramas da vida, as dificuldades dos homens, suas emoções, seu cansaço, sua dor e a sua tristeza. E aqui ele estava dormindo. Mas os discípulos tentaram de todas as formas, talvez, para não acordá-lo, mas não conseguiu. Às vezes acontece isso conosco. Tem situações em nossas vidas que a gente tenta de tudo. Não quer incomodar ninguém, não quer pedir ajuda de ninguém. A gente tenta resolver com nossos próprios recursos, com a nossa sabedoria, com o nosso jeito de ser. Mas às vezes dá tudo errado, nada funciona e a gente chega a ficar desesperado. Foi assim que aconteceu com aquele grupo de homens que estava acostumado a passar noites e noites no mar. Os discípulos, quando viram aquele desespero, quando viram o barco, a água já entrando no barco, as ondas levando o barco, aquele se agigantava cada vez mais, e ele percebia que Jesus dormindo, ele foi acordar o Nazareno, ele com gritos. A Bíblia diz que no versículo 25 os discípulos vieram gritando, clamando: Senhor, Senhor, salva, salva-nos, perecemos. E ali parece que era um plural, era um grupo de homens, um coral de apóstolos com medo. Um coral de homens cheios de fé, agora assombrados com a situação que estava vivenciando. E assim acontece comigo e com você. Tem situações que a gente vê, chegou o meu limite, eu não tenho capacidade mais de avançar, eu não tenho nenhuma condição de sobreviver a essa situação. E nessa hora, devemos lembrar, e devemos gritar e clamar por socorro. Só que o nosso Jesus, ele agora não está na condição mais do homem, ele é Deus. E a Bíblia diz que ele é o guarda de Israel. No Salmo 121, diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não cochila, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele é o guarda de Israel. Jesus Cristo, ele está sempre atento à minha situação e à tua. E aqui os discípulos clamaram, gritaram: Senhor, estamos perecendo. Talvez esteja na hora de você dar o grito. Faz muito tempo que você tem bancado o durão, a durona, mas chegou a hora de você se desmanchar diante de Deus e colocar tudo no altar. Tem uma música que diz: quando tudo estiver no altar, quando tudo estiver na presença de Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Eliezer Rosa canta essa música, é tão linda, e outros cantores também. E é preciso colocar tudo no altar. Quando tudo estiver no altar, Ele vai, a sua vida, entregue suas reservas, diz: Senhor, eu não tenho capacidade, meu Deus, eu não consigo. Eu me lembro daquela mulher hemorrágica, 12 anos de sofrimento, uma mulher com uma certa condições financeiras, um grande patrimônio, e a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, com vários médicos, sem nada a funcionar, tudo ia de mal a pior. E aquela mulher desesperada, já anêmica, enfraquecida, e vendo o seu dinheiro, toda a sua fortuna embora, com remédios, com médicos, e nada funcionava, ela resolveu tocar em Jesus Cristo. Ela resolveu buscar a fé. Eu queria dizer para você que está tentando de tudo e não conseguiu, já agiu de todas as formas e nada dá certo. Está na hora de você gritar. Está na hora de você dar um grande grito. Gritar mesmo e chamar por Jesus Cristo de Nazaré. Clame por Ele. Jesus, me ajuda na formação do meu filho, na criação da minha filha, nos recursos necessários para a manutenção da minha casa. É necessário gritar. E aqui o texto sagrado diz que eles gritaram. E perguntou-lhe Jesus, então: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E naquele momento Jesus Cristo, depois daquela repreensão, ele diz que é necessário que tenhamos fé e confiança. Ele ficou de pé. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Preste atenção. Jesus levantou-se. Jesus levantou-se. E se eu disser para você nesta manhã que Jesus está de pé, aleluia. E se eu disser para você, querido ouvinte, que Jesus Cristo está de pé, pronto para dar o socorro a você, apesar dele achar sua fé pequena e até reprovar por sua incredulidade, mesmo assim, ele ama você. Mesmo assim você é importante para Ele. Mesmo que você seja destituída de fé, você não entende como essas pessoas acreditam. Você percebe mudanças na vida, quem sabe do seu filho, da sua filha, de pessoas bem próximas a você.
Você conheceu uma pessoa no mundo, na bebida, na cachaça, na prostituição, numa vida devassa. Agora você vê essa pessoa com a Bíblia na mão, de paletó, de gravata. Você fica até confusa. O que foi isso? E eu vou dizer a você o que foi. Foi Jesus que entrou nessa vida. É Jesus de Nazaré. Essa pessoa agora, tudo se fez novo. Tudo ficou para trás. As coisas velhas passaram. Eu conheço uma pessoa na IEBT, temos vários testemunhos. Forte. Mas conheço um diácono, chama Joaci Vitor. Esse homem vivia nas trevas. Esse homem vivia no mundo. Ele vivia promovendo e patrocinando, envolvido em todos os carnavais da cidade de Camaragibe. E arrastava uma grande multidão nos trios elétricos. A esposa sofrida, a filha acompanhando, a família também, uma certa apreensão por conta do envolvimento dele tão grande e tão forte no mundo. Mas um dia, o testemunho dele é muito forte. Ele teve um encontro com Cristo. E esse homem angustiado, depois de várias decepções e uma degradação moral também na sua vida, tudo parecia que estava ruindo, tudo perdido. E um dia, ele levantou a cabeça, ele buscou a Deus, ele pediu, ele fez um clamor ao Senhor. E nessa sua correria a Deus, Deus ouviu, Deus teve misericórdia e resgatou a sua alma. Este homem agora servindo a igreja, entrou no discipulado, pediu o batismo, foi mudando suas características. Agora não mais aquele Joaci velho do mundo, da orgia, da prostituição, de tantos outros caminhos. Agora um homem que busca os montes, a oração, a santificação, as vigílias, orações, busca fazer a vontade de Deus. E depois de 10 anos, quem o conheceu no passado fica impressionado. É claro que sempre tem o que mudar, porque a nossa vida, a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Tem muitas coisas a melhorar. Mas hoje, na verdade, não é mais aquele homem. É um homem agora envolvido no Evangelho, envolvido com Cristo, dentro da igreja, presidente do corpo diaconal, liderança de união masculina, ali também liderança ali também do patrimônio da igreja. É uma nova criatura, é um novo foco. Agora busca a Deus, agora busca realmente ao Senhor. Mas quem faz isso, pastor, é só Jesus de Nazaré. Você sabia que Deus também pode na sua vida? Talvez você diga assim: pastor, eu nasci numa religião e vou morrer nela. Não, Jesus Cristo tem um projeto para você, até porque a religião não salva ninguém. Quem sabe você já tentou todos os meios acalmar essa tempestade do seu coração. Você vive, dorme mal, acorda mal, tem sonhos terríveis e você não sabe o que fazer. Eu quero te ensinar nesta manhã: clame por Jesus, que Ele vai te socorrer. E o texto diz, voltando para a tempestade, que naquele momento Jesus repreendeu os ventos, Ele repreendeu a fúria do mar e fez-se grande bonança. E todos se maravilharam, dizendo: quem é este homem? Bendito para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É Jesus que vai fazer uma mudança forte na sua vida. É Ele que tem palavras de vida eterna. É Ele que te sustenta. Até hoje sustentou você, sustenta a mim. E Ele quer te dar uma vida eterna para sempre, morar no céu, viver com Ele em paz, livre do inferno, livre do diabo, livre de uma vida de tormento. Ele quer te dar paz. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E eu quero te apresentar quem é. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele ama você. Ele quer você com Ele. Ele quer estar na tua vida. Ele quer estar no teu barco. E quando esse barco estiver sendo sacudido pelas ondas da vida, pelo vento forte da nossa existência, Ele vai se apresentar. Ele vai ficar de pé. Ele está no teu barco. Ele vai acalmar e a tua viagem continua. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Que essa mensagem de Deus toque na sua alma e no seu coração. E que nesta manhã você entregue todo o leme, todo o comando do seu navio a Jesus, e Ele vai te levar no porto seguro. É Jesus de Nazaré. Bendito para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma música muito bonita de Feliciano do Amaral, que se chama Fanal, e ele fala que o meu barco, Fanal, essa música é muito linda. Essa música é das antigas. Eu queria que você meditasse. Você vai ver se encontra essa música aqui, você vai meditar. Fanal, com Feliciano Amaral. Ele fala que Jesus é esse fanal, é o farol na minha vida, na tua vida. Se o seu barco está sem direção, se você sente que seu barco está perdido, você precisa, nesta manhã, ter um encontro com o Mestre, que Ele vai te levar ao porto seguro. E que Ele te abençoe nesta manhã de quinta-feira, nesse dia tão especial na sua vida. Escuta essa mensagem musical. Bendito seja o nome de Deus, do Deus que ama você. E teu barco não vai afundar, porque Jesus está na tua vida.